Olá, queridos amigos, queridas amigas. É com grande alegria que nós, do grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert, hoje reunido entre os corações das queridas Ângela e Tânia, damos boas-vindas a todos. Hoje daremos continuidade, então, ao estudo do livro Tramas do Destino, psicografado pelo médium baiano Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O capítulo a ser estudado é o 25, intitulado Despedidas e Fé Viva. Antes de entrarmos no resumo e posteriormente nos aprofundamentos, convidamos a todos para nos unirmos em prece. Amado Mestre Jesus, divino amigo de todos nós, amigos e benfeitores do mundo maior, agradecemos por mais esta reunião em nome do Senhor e te pedimos que esteja presente em cada lar, de cada coração aqui reunido conosco, que os espíritos amigos, os benfeitores, possam derramar sobre nós, sobre o nosso lar, esses bálsamos de luz que nos refrigeram a alma, que nos acalenta, que nos consola os sentimentos, as emoções, nos acerena a mente. Que possamos estar abertos, Senhor, para recebermos os esclarecimentos que serão transmitidos neste encontro, para que ao final estejamos mais animados, com a fé robustecida e com o ânimo forte. Fica conosco, Senhor, e que assim seja. Bem, então, conforme nós estávamos falando, nós vamos trazer o resumo do capítulo 25, intitulado Despedidas e Fé Viva, onde, então, o benfeitor Filomeno de Miranda vai narrando a respeito da trama que estava em deslito, dizendo que as duas senhoras, né, a mãe e a cunhada, elas, em conhecendo a doutrina espírita, já conseguindo tomar mais esclarecimentos a respeito da problemática que vivenciavam, resolveram atuar mais diretamente na caridade material, indo à instituição espírita Francisco Xavier todas as tardes. Mas não só na caridade material, para a caridade material, elas foram aceitas e convocadas. Também foram convidadas para que pudessem participar do Ministério do Socorro pelos Passes, cooperando também e principalmente na prática da caridade moral. Ambas não escolhiam qualquer tarefa, apenas atendiam ao que fosse sugerido e fosse requisitado pela assistência dos demais companheiros. Eram muito joviais e muito zelosas, duas companhias muito agradáveis. Ao passo que o senhor Rafael, que estava na colônia, o seu progresso era também muito admirável e não deixava nada a desejar. Era um homem novo em Jesus Cristo, transformado em paciente modelo, um auxiliar querido por todos. Dr. Armando Passos encontrou nele precioso colaborador, verdadeiro agente do bom ânimo entre os desesperados que estavam ali em trânsito. O grupo do otimismo que ele havia criado estava crescendo e a conduta do seu Rafael era incontestável lição viva de bom humor e amizade espontânea, que se impunha esforço titânico para autodominar-se, acertar no bem e galgar os degraus da ascensão. Quanta evolução deste homem! A doutrina espírita adentrou na sua alma, e quando isso ocorre, diz o benfeitor, louze e esparze as bênçãos da esperança como decorrência natural da renovação.
O tempo, preenchido com sabedoria, avança sem novas sombras, nem dores mais agudas. Gilberto e Tamires, Gilberto, filho então de Rafael, Tamires, sua noiva, noivaram entre sorrisos e compromissos de fidelidade junto ao trabalho com Jesus. Passadas as festividades de final de ano do Natal, no lar da dona Artemis, foi convocada pelos irmãos a retornar à fazenda de onde ela veio quando jovem, onde o seu pai, já idoso, que não havia há vários anos, se preparava para retornar à pátria espiritual. 30 anos ou pouco mais havia se passado desde quando ela se afastou daquelas terras imensas, com a alma repleta de esperanças e de sonhos. Em verdade, ela jamais poderia atinar que os antigos presságios que a assaltaram na adolescência e durante o noivado se concretizassem tão ásperos e abençoados, conforme considerava seus sofrimentos atuais ante a fé cristalina. Percebeu, por meio dos fios invisíveis da inspiração, que a sua amada mãezinha estava ao seu lado e que aquela seria a sua última viagem àquele sítio na terra, tão queridos do seu berço. E aí, então, estavam as duas no carro, a dona Artemis e a Ermelinda, junto com o irmão da dona Artemis e mais um outro que as acompanhava nessa viagem de carro até lá, quando ela começa a sentir mais forte a presença da mãe. A sua cunhada também percebe ali a presença dessa benfeitora. E aí, então, a dona Artemis diz assim que sentia que ela as estava preparando para algo também mais grave, mais sério. E quem acreditava que seria, então, o momento do adeus ao pai, aquele que a esperava com tanto júbilo, depois de uma longa jornada terrena. Então, pedindo que Deus as sustentasse e auxiliassem nesse empreendimento novo. Após essa longa viagem por estradas difíceis, elas chegam em paz. Correm para o quarto onde está, então, o ancião arquejante que se debatia no processo já de desencarnação. E aí a filha, então, não sopitando a dor, contemplando um corpo encarquilhado, vencido pelas sucessivas enfermidades que abateram o antigo e austero senhor da região, vai até ele e começa, então, a nos trazer o benfeitor que o sofrimento subjugara a forma do pai de Dona Artemis e a sombra da morte, pairando sobre as carnes sucumbidas, o tornou um despojo que respirava. Os olhos pareciam manter alguma claridade no rosto, já carcomido pelas dores rudes. Depois, então, que a Dona Adelaide partiu, lentamente ela se foi apagando, né? Dona Adelaide, que é a mãe da Dona Artemis. A saudade impreenchível e as necessidades da evolução pelo sofrimento educativo tomaram lugar na sua vida, embora os bruxuleios para expandir-se depois. E aí ela diz: papai, meu paizinho, aqui estou. Aproximou-se a recém-chegada, com infinita ternura. Perdoe-me a demora, quantas saudades, meu querido pai. E ele então a ouvia já em espírito. Desenhou na face desgastada um sorriso de infinita alegria e balbuciou a custo: minha sofrida Artemis, filha adorada, graças a Deus. E aí caiu em coma. A ansiedade em rever a filha distante havia sustentado até então os liames que o mantinham preso ao corpo até o momento. E aí, então, por toda a noite, velaram o Senhor com orações. Ermelinda orava, já no alvorecer, a prece por um agonizante, quando então cessou a respiração do Senhor.
Ao tempo em que as pessoas se encarregavam do mistério de preparar e trasladar de cômodo o recém-desencarnado, a veneranda entidade, que era a mãe de Dona Artemis, antes de o conduzir o amado a outra esfera de vida, se deteve contemplando o corpo do esposo sucumbido em processo de desagregação. Naquele instante, num ato de profundo respeito pela maquinaria orgânica, a sublime concessão da divindade ao espírito em crescimento, proferiu uma prece de gratidão aos despojos submissos, nos quais o companheiro aprendera a paciência e se adestrara na humildade, crescendo no rumo da luz após vencida a etapa de provas e experiências ora encerradas. E aí o benfeitor nos alerta a respeito do que como nós devemos nos comportar diante de alguém que acaba de desencarnar nos velórios, não é? E aí ele diz assim que é uma hora grave, que deve ser observada com dignidade e elevação, envolvendo o ser querido que ainda está aturdido nas carinhosas vibrações da coragem, do respeito, da gratidão, mediante o que se faculta, assim, a unir dos que ficaram na carne, emanações anestesiantes, aplicáveis à remoção do cansaço decorrente da jornada recém-concluída. Oxalá, diz Filomena de Miranda, o bom tom moral e o respeito à memória dos defuntos inspirem os céticos a dignificação ante os que partiram. No convívio de alguns dias, então, com os familiares queridos, as duas damas ali ficaram, revivendo as paisagens, revendo as gentes simples. Elas não perderam a oportunidade de se referir ao Evangelho segundo o Espiritismo, lançando então as bases do Evangelho no lar e o estudo do próprio Evangelho. A cada noite, enquanto elas ali estiveram, promoveram o reencontro iluminativo que se alongava até tarde, enquanto narravam as esperanças e os consolos que auriam na sua fé sublime. Respondiam às perguntas, elucidavam as crendices ali aceitas e as superstições cultivadas, reportando-se a mediunidade largamente praticada em toda parte, embora desconhecida nas suas legítimas bases cristãs e morais. Os argumentos inconfundíveis e as palavras facilmente assimiláveis refundiam o ânimo de todos e colocavam bases para o erguimento da singela célula espírita naqueles longínquos sertões. Os familiares próximos, que sabiam do martírio de Dona Artemis e a identificavam robusta e confiante, ouviam-na com atenção, com respeito e com carinho. As lições sobre imortalidade, evocação dos dias apostólicos, das pregações heróicas, imantavam os ouvintes e os felicitavam. Estimuladas pela inspiração de Dona Adelaide, passaram a terapia do passe, atendendo aos casos graves de obsessão e enfermidades múltiplas que atavam inúmeros sofredores aos cáteres das dores. A convite da genitora de Dona Artemis, Natércio compareceu numa noite de labor cristão em que as emoções atingiam alto grau de sintonia espiritual, utilizando-se das forças de ambas abnegadas trabalhadoras, dispensou recursos curativos entre alguns dos enfermos, que instantaneamente recuperaram a saúde, entre sinceros júbilos dos circunstantes contritos. A luz do amor rompia a treva do desespero em nome do Senhor. Na data própria da partida, ante o compromisso honesto por parte de Francisco de manter 2 vezes por semana o trabalho iluminativo, as servidoras do Cristo, então, se despedem. Dona Artemis sabia na alma que eram as despedidas terrenas. Procurou reter na lembrança os postais vivos da terra querida,
e os sentimentos amorosos da afeição nos humildes. Quando o veículo partiu, agradeceram a Deus, deixando acesa a lâmpada da fé viva, que as conjugadas forças do mal jamais apagariam, porque colocada no santuário das almas sinceramente tocadas por Jesus. Então, este é o capítulo belíssimo, do qual nós, então, passamos a palavra para a nossa querida Tânia, que nos trará os seus aprofundamentos. Boa noite a todas as pessoas que já se encontram conectadas conosco para mais um dia de estudos dessa maravilhosa obra. De fato, o capítulo é belíssimo, mas ele ganha um toque especial quando Gisele nos apresenta este resumo, trazendo os pontos principais que foram abordados pelo benfeitor no capítulo que é intitulado Despedidas e Fé. E no primeiro aprofundamento, eu queria trazer algo que sempre me chama a atenção quando eu faço uma leitura que vai nessa direção, que é exatamente o que Miranda traz na primeira página deste capítulo, quando ele vai dizer desse diálogo que Dona Artemis com Ermelinda estabeleceram relativo ao tempo e ao aproveitamento deste tempo. Tem uma mensagem que Emmanuel ele nos traz naquela primeira série dos livros evangélicos, que é o Caminho, Verdade e Vida. O primeiro capítulo é intitulado Tempo. E ele faz uma extração de um trecho da carta de Paulo aos Romanos, que está no capítulo 14, no versículo 6. Ele vai dizer assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Capítulo intitulado O Tempo. E Emmanuel vem trazer para nós uma fala de Paulo. Fazer caso do tempo, para o Senhor faz. Então, fazer caso do dia, na verdade, fazer caso do dia, é exatamente nos chamar a atenção a respeito deste aproveitamento do tempo que estamos fazendo ao longo da nossa jornada. Nós estamos fazendo uma releitura do livro Nosso Lar. E no primeiro capítulo, André Luiz ele vai trazer para nós que a filosofia do imediatismo o absorveu. O absorveu enquanto ele estava na Terra. E aí ele vem falando de que teve pais maravilhosos, que ele cursou a universidade sem qualquer desafio, que ele construiu a família, mas que, quando encarnado, ele não se deu conta de que ele não aproveitou o tempo como ele deveria. Quando a gente vai para este capítulo, nós observamos neste diálogo estabelecido entre Dona Artemis e sua cunhada a respeito desta necessidade de aproveitamento do tempo, de um tempo que elas, diante dos afazeres que tinham, também encontraram o momento para essa dedicação à caridade material. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, parte terceira, no capítulo terceiro, que é dedicado ao estudo da lei do trabalho, inclusive é um capítulo bem curtinho, que só tem 2 tópicos, esse capítulo, com 9 perguntas ao total. Na questão 675, Kardec vai formular que deve-se entender como toda ocupação útil o trabalho, e aí, na verdade, nós precisamos entender que tudo quanto nós estamos fazendo é trabalho e que ocupa o tempo. E aí pensar neste fazer caso do dia, nesta ocupação do tempo,
nos remete ao nosso aproveitamento do tempo na jornada evolutiva. Pensar no que André Luiz traz deste imediatismo que o absorveu, é pensar o quanto nós também estamos sendo absorvidos diariamente, impulsionados para que este imediatismo nos absorva e deixemos de aproveitar o tempo relativo à nossa verdadeira vida, a jornada evolutiva na qual todos nós estamos submetidos. Daí a gente pensa Jesus, na jornada de 3 anos de trabalho mais conhecido, quantos frutos ele foi capaz de colher naquela época até hoje, decorrente desses 3 anos de trabalho. E aí vamos pensar nós, na presente existência, o quanto estamos atentos a esta responsabilidade perante a vida e também de ocupação do nosso tempo. Porque antes da reencarnação, no mundo espiritual, no planejamento para o nosso retorno, uma das etapas que é muito bem pensada é exatamente relativa à duração da nossa vida. E neste pensar daquilo que nós precisamos executar, este tempo que nos vai ser ofertado é mais ou menos o tempo relativo para que possamos desempenhar as propostas que nos serão estabelecidas. Então, digamos que no planejamento que foi feito para a minha pessoa, essa proposta tenha sido de 80 anos. Apesar de termos todo este conhecimento, nem sempre nós traduzimos em ações concretas o conhecimento que nós adquirimos. E muito provavelmente, mesmo sabendo que este tempo ele deve ser muito bem aproveitado por cada um de nós, em algumas circunstâncias nós vamos fugir a este padrão de aproveitamento do tempo. E aí vamos pensar que naquela proposta de que eu possa viver 80 anos, se eu não aproveito bem o meu tempo, o que é que vai acontecer? Eu vou antecipar o meu retorno para o mundo espiritual. Mas aqui nós vemos Dona Artemis e Ermelinda sendo despertadas para este aproveitamento do tempo em um trabalho de caridade material, que era costurando roupas e preparando o alimento. Quando nós pensamos nas tarefas também que nós estamos desenvolvendo, muitas vezes no adentrar aos trabalhos da casa espírita, nós desejamos estar desempenhando tarefas, talvez que nos deixem em evidência, tarefas que sejam muito adequadas ao nosso saber, mas nós nem sempre nos colocamos à disposição para as tarefas mais simples. Quem de nós aqui já se aproveitou do tempo dentro da atividade da casa espírita para poder varrer um ambiente que estava sujo, retirar um lixo que estava no local inadequado, ou seja, a estar fazendo, desempenhando tarefas simples, como foi a proposta de Dona Artemis, e que depois elas foram convidadas para tarefas mais apuradas, o serviço do passe, do atendimento fraterno. Então, todos nós temos um período que seria um período preparatório para podermos desenvolver atividades que seriam atividades mais que requerem mais preparo, que requerem mais domínio de nós mesmos. E aí vamos pensar nos nossos
próprios pensamentos. Quantas vezes nós nos ocupamos com pensamentos que vão na direção de uma inveja, de um ciúme, do medo? Toda vez que deixamos-nos envolver com esses pensamentos, teoricamente, nós estamos perdendo um tempo importante para o nosso crescimento espiritual. E daí vem este chamado de Emmanuel para que nós possamos fazer caso deste dia, ou seja, aproveitar os frutos que vamos estar semeando, porque a nossa jornada terrena, ela é finita. Nós reencarnamos, temos mais ou menos aquela cota de fluido vital que nos é doada para vivermos um determinado tempo, e aproveitando bem ou não, iremos antecipar o nosso retorno ou podemos prorrogar o nosso retorno, mas nós sabemos que este tempo é finito. Infinito é o nosso tempo da jornada espiritual. Então, se temos este conhecimento relativo ao tempo, precisamos estar cuidando para que ele seja melhor aproveitado. E como podemos cuidar melhor deste tempo? É o que nos indica o nosso processo de evolução consciente. Então, hoje eu reconheço de que fiquei um tempo que não deveria alimentando uma inveja. Se eu reconheço isso, eu vou estar me trabalhando para poder debelar a inveja, para poder não deixar que no dia seguinte eu venha a ocupar esse tempo com estes pensamentos que não constroem. E aí eu vou estabelecer os passos que eu posso estar dando no meu dia a dia para melhor ter o aproveitamento deste tempo. Ah, hoje foi esse pensamento de inveja, eu vou me policiar para que amanhã, depois de amanhã, na semana seguinte, eu não me debruce mais na ocupação deste tempo que seria inútil. Inútil para um aproveitamento da nossa realidade espiritual. E por que não falar de um tempo que, quando estamos atravessando os desafios existenciais, parece que esse tempo não passa, porque nós desejamos que a solução chegue e eu possa, de fato, estar avançando e vencendo aquela parte que efetivamente está ocupando o tempo naquele momento. E aí vamos pensar nessa jornada que estamos acompanhando das personagens Dona Artemis e Ermelinda, o quanto no início deste livro, né, houve, como no primeiro capítulo, a Dona Artemis com aqueles pensamentos por conta da sua percepção de que algo iria acontecer, e ela tem a possibilidade do contato com a sua mãe através do sono, onde ela vai dizer: minha filha, cuidado, são pensamentos suicidas. Quando nós mergulhamos nas nossas questões sem estar extraindo as melhores lições, buscando colocar em prática todo este aprendizado que estamos auferindo ao longo da nossa existência. E aí pensamos também em André Luiz, ainda em Nosso Lar, neste primeiro capítulo, quando ele vai dizer quantos de nós poderíamos evitar o caminho da amargura, exatamente porque nós estamos lançando ao solo das nossas existências as sementes que não são produtivas e proveitosas para a nossa colheita.
quando nos deixamos mergulhar pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, nós somos convidados a todo instante para poder repensar a nossa caminhada, o que estamos fazendo dos dias da nossa existência, para que, de fato, ao fazermos a nossa viagem de retorno, essa contagem das horas vividas, elas sejam valorosas e elas possam ser aproveitadas para as existências que irão se suceder. Então, como nós podemos estar preparando esses caminhos internos, que é justamente a proposta apresentada por Santo Agostinho, quando ele diz que façamos essa viagem interior, para que, descobrindo que estamos palmilhando no dia de hoje, ou que no dia de ontem nós não caminhamos como deveríamos, porque de fato perdemos, entre aspas, muito tempo naquilo que era o imediatismo. Então, o nosso campo íntimo, ele necessita ser trabalhado e muitas vezes esse trabalho, ele de fato começa com aquilo que é de ordem material. Vamos preparar uma sopa, vamos comprar um alimento, vamos varrer aquela sala, vamos limpar um móvel que ficou sujo depois que os alimentos foram doados, as pessoas tomaram a sopa. Então, são tantas as oportunidades que muitas vezes o nosso olhar ele não está nesta direção. E Dona Artemis, com Ermelinda, vem sinalizar para nós a importância de estarmos atentos, porque é nesses pequenos serviços que mais adiante nós seremos convidados para tarefas grandiosas. Não que os serviços menores eles não sejam grandiosos, não é nessa perspectiva, mas que nós possamos diminuir esta ansiedade pelos grandes trabalhos, por aquilo que vai trazer evidência para nós, porque são nas coisas pequenas, singelas, que nós também estamos trabalhando este solo íntimo, este coração, esta vivência cristã que se aguarda de cada um de nós. Por que será mesmo que Emmanuel fala a respeito deste tempo? Deixe aproveitar. Um tempo que passa tão célere que quando nós abrimos o olho, já se passaram décadas da nossa vivência aqui na existência física. E aí vamos deixar uma reflexão para que possamos fazer a partir de então, a partir desta consideração trazida por Filomeno, abrindo este capítulo. Como estamos aproveitando os dias da nossa existência? Temos feito esta viagem interior para que melhor possamos direcionar a utilização adequada deste tempo? E se reconhecemos que ele pode ser melhor aproveitado, quais serão os passos que nós iremos dar para o melhor aproveitamento do tempo? Estamos aqui nesse estudo, chegando à reta final desta maravilhosa obra. O quanto, durante estes dias de estudo, estas reflexões mobilizaram em nós um desejo de renovação, de transformação dos dias da nossa existência para melhor. Essa é a proposta de qualquer estudo, porque não podemos sair dele sem ter modificado
algo em nossas existências. É claro que os frutos poderão ser mais numerosos na medida que estamos fazendo o alto investimento. E aí vem o questionamento: temos pensado de fato neste aproveitamento desta preciosidade que se chama tempo? Mas não poderia finalizar sem também trazer esta nossa gratidão ao Pai, que nos oferta a oportunidade de estarmos aqui e de conferir a nós a possibilidade de fazer caso do dia para que o Senhor possa encontrar em nós a ressonância que Ele aguarda. Porque na criação, Ele depositou em nós o melhor. E muitas vezes ainda não sabemos aproveitar esses tesouros que se encontram adormecidos. Sair desse estudo pensando neste talento que se chama tempo, que nos foi ofertado pelo Pai. E todos os talentos, eles precisam ser melhor aproveitados. Então, que saiamos de fato conscientes, despertos, de que utilizamos da melhor maneira este talento que se chama tempo, e que ao final da nossa jornada nós sairemos felizes porque soubemos aproveitar o tempo que a nós foi confiado. Então, essas são as nossas considerações iniciais, Gisele, a respeito deste capítulo. Excelentes reflexões, Tânia. Um excelente alerta, importante alerta a respeito do uso do tempo, né? Que hoje em dia está tão fácil a gente desperdiçar o tempo com as questões mais triviais da tecnologia, com o celular na mão a toda hora. Então, que a gente possa usar, sim, da ferramenta, mas para buscar coisas que nos elevem, que nos acrescentem algo, que nos faça refletir essa viagem interior também que você nos propõe, para que a gente possa crescer e evoluir tanto moralmente quanto tecnologicamente, né? Então, agora vamos passar a nossa querida Ângela para que ela nos dê a honra da continuidade do estudo de hoje. Olá, Gi, querida, minha irmã, Tânia, muito obrigada pelo resumo, por esse aprofundamento que você já trouxe, Tânia, e o nosso carinho também, nosso abraço a esses amigos que semanalmente estão conosco, aqueles que depois, em outro momento, vão acompanhar o estudo da obra. Mas a Tânia nos trouxe a possibilidade de que nós continuemos essas reflexões, continuemos trazendo alguns aspectos que esse capítulo, como as nossas amigas já disseram, é um capítulo tão belo, é um capítulo que começa a trazer dentro do desdobrar dessas tramas do destino algumas noções mais aprimoradas daquilo que é essa saga humana, daquilo que é o trabalho e a caminhada que o espírito realiza na construção de si mesmo. Então, quando a Tânia nos fala do tempo e o benfeitor sinaliza essa temática ao longo, já iniciando o capítulo, nós vemos que o tempo vai sendo colocado ali como um palco que ele, ao construir o capítulo, coloca ali. É como se ele estivesse nos falando que esse palco que nós temos quando nós reencarnamos, esse tempo que a misericórdia divina nos oferece, é exatamente o palco onde nós vamos desenvolver as potencialidades que nós carregamos na nossa constituição como filhos do Criador, como filhos desse Pai que é todo amor. Então, esse capítulo, ele conjuga a trajetória evolutiva desses espíritos que participam dessa trama e que nós viemos acompanhando aí desde o primeiro capítulo. Então, aqui nós vamos lembrar que
Dona Artemis, o senhor Rafael, Lisandra, Gilberto, a querida Ermelinda, nós vemos que todos eles, ao desdobrar de todos os atendimentos que foram feitos ao longo da intervenção dos benfeitores nessa trama, nós vemos que todos eles, ao longo do uso do seu tempo, fizeram escolhas a partir da autorização que o livre-arbítrio nos dá. Porque quando nós entendemos na doutrina espírita que nós somos criados simples, ignorantes, enquanto espíritos, a partir do momento em que nós temos a consciência, em que sabemos da nossa existência, nós também sabemos que somos dotados do livre-arbítrio. E ao longo dos capítulos, nós estamos vendo que estes personagens que aí estão, ao utilizarem o seu livre-arbítrio, foram fazendo escolhas que, utilizando os potenciais do seu espírito, daquilo que são, daquilo que nós somos, porque nós somos o nosso espírito, né? Nós não temos o espírito, nós somos o espírito que tem o nosso corpo, que utiliza essa maquinaria para poder se desenvolver. Eles utilizaram todos esses potenciais de uma forma que gerou um mal, que gerou um dano. E aqui nós vamos lembrar que Emmanuel, quando escreve a obra O Consolador, que é um tratado, nós poderíamos dizer, das mais diversas áreas das ciências que nós ainda não conseguimos apreender na sua profundidade, mas ele foi indagado por aqueles que fizeram as questões, porque esse livro ele é composto similarmente ao Livro dos Espíritos, ele é composto de perguntas e respostas. Perguntas que foram feitas por vários trabalhadores à época e que foram endereçadas ao benfeitor. E quando nós lembramos então da saga desses espíritos todos que estão aqui nesta obra, vemos que eles utilizaram o seu livre-arbítrio, observamos que ao utilizarem o seu livre-arbítrio geraram um efeito danoso ao longo do tempo. O benfeitor Emmanuel vai lá no capítulo, na questão 135 de O Consolador, ele vai responder exatamente essa pergunta. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Vejamos que pergunta interessante, porque essa pergunta ela começa a nos instigar na direção de entendermos se ao longo de todo esse capítulo nós vemos que ao falar do tempo, o benfeitor vai culminar a sua reflexão na temática que é a essência própria da doutrina espírita, que é a temática da caridade. Porque o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Então, se esse capítulo vai nos falar da caridade nessa profundidade, nós podemos pensar, mas se a caridade é esse amor em ação, se Deus é amor, conforme nós já ouvimos do Mestre Maior, então se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Essa pergunta que ao longo dos séculos veio embalando muitos pensadores, veio envolvendo muitos daqueles estudiosos que tentam explicar ao longo do desenvolvimento das suas linhas de pensamento, das suas configurações teóricas. Essa é uma dúvida inquietante que ainda palpita no ser humano. E nós vamos ver que a resposta que Emmanuel traz para essa questão pavimenta também o solo que nós vamos utilizar para que possamos entender um pouco ou buscarmos refletir um pouco acerca desta temática da caridade. E Emmanuel então responde a essa pergunta. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Então, nós vemos aqui o que o benfeitor vai nos falar, que a lei é de amor, mas que o ser humano, que o homem, que o espírito dotado do livre-arbítrio, acreditando muito mais
na sua fragilidade do que em Deus, faz uma ação indébita sobre essa lei. E isso é que constitui o mal. E ele diz: eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia divina. Eis o resgate. Então, o que nós vemos aqui na saga desses espíritos é exatamente essa recomposição desses elos sagrados para que, uma vez que o determinismo divino é o do bem, é o do amor, quando nós fazemos essa intervenção indébita sobre as leis divinas, nós precisamos recompor. E é aqui que nós vamos ver que, ao longo da descrição que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda faz nesse capítulo, nós vamos entendendo que a caridade a que ele se refere no início do capítulo, que Dona Artemis, que Ermelinda se vinculam na casa, no trabalho daquela casa espírita, ela fazia parte dessa recomposição desses elos de harmonia. Então, nós vamos entender aqui, e aí o conceito que a Tânia nos trouxe, nos falando da utilização do tempo como esse recurso em que nós vamos nos desincumbir de tarefas, em que nós vamos utilizar essa concessão divina do tempo para que os potenciais do nosso espírito sejam utilizados nessa direção. E aí, então, é que nós pensamos na caridade material, que elas inicialmente fizeram naquela casa, se vinculando à tarefa, à realização ali da sopa, envolvendo-se nas tarefas materiais, mas que logo depois o benfeitor vai dizer que elas, demonstrando a dedicação, o envolvimento necessário, elas foram convocadas para um outro estilo de caridade, para uma outra vestimenta que a caridade adotava ali, que era a caridade moral. Quando elas passam, então, a realizar o passe, quando elas passam a auxiliar no atendimento fraterno. Então, aqui o que acontece? Esses espíritos, elas que fazem parte dessa cota de entrega do potencial dos seus espíritos para a recomposição desses elos de harmonia que foram instalados pelo uso do livre-arbítrio de forma equivocada em outro tempo, agora elas comparecem e elas constroem ali naquele momento a caridade, então, como um impulso de progresso interior para o espírito, na sublimação dos seus sentimentos. Então, é interessante como o benfeitor vai falar isso para nós, porque ele trata desses dois tipos de caridade, como se fossem realmente vestimentas, em que a caridade entendida como esse potencial divino que está incerto na criatura humana, mas que espera da criatura o seu denodo, o seu empenho, o seu desenvolvimento, para que ele possa se integrar de forma harmoniosa na criação, como parte dessa sinfonia, desse reino dos céus, né? Dessa expressão do encontro com as soberanas leis. Então, sem esse amor sublimado, vejamos que esses personagens todos, em outro tempo, estavam também movidos pela sede de amor, pela ânsia de amar, mas um amor corrompido, um amor que não tinha ainda estabelecido na sua estrutura uma noção para além do ego, para além da sua configuração individualista, para além dos seus impulsos, dos seus desejos, mas eram criaturas em busca do amor. Então é interessante nós observarmos que, ao longo dessa trajetória, sem que esse amor seja um amor sublimado, haverá sempre uma obscuridade gerando complicações, que é isso que nós vemos. Então, a ânsia de amar, que todos nós carregamos, nós ansiamos esse estado de plenitude, esse encontro com as soberanas leis, essa vinculação, e que o roteiro seguro é o evangelho do Cristo, o evangelho de amor. Mas que sem sublimarmos esse amor, nós não conseguiremos. E aqui, então, é que entra uma forma que nós buscamos para tentar trazer uma informação
porque a doutrina espírita é tão rica, é tão vasta, de informações, de convites à reflexão, e o próprio benfeitor Emmanuel, em várias das suas obras, e nós não combinamos, né, Tânia, mas nós trouxemos também da mesma coleção aqui essas reflexões que nós vamos propor, porque ao falar da caridade, Emmanuel tem uma forma única, né, de nos trazer isso, e ele dá um título para isto que nos parece que casa muito bem com o que nós vemos nesse capítulo, com o que está acontecendo com os vários personagens ligados nessa trama, e ele intitula esse capítulo, é o capítulo 110 do livro Vinha de Luz. E ele intitula esse capítulo como Caridade Essencial. Olha, vejamos que interessante. E ele vai colocar no início, como é muito costumeiro do benfeitor Emmanuel, né, nas suas obras, ele traz um trecho, né, do Evangelho, e depois ele discorre sobre aquilo. E ele coloca ali, ao iniciar a obra, no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 6, ele coloca a seguinte fala: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Então, essa colocação que o benfeitor faz, ele vai nos colocar uma forma de entendermos a caridade que vai para além de uma construção que se dá portas afora da nossa intimidade. Porque aqui ele vai nos apresentar a ideia de que nós construímos, e de fato é da nossa realidade, a ideia de que a caridade ela está sempre vinculada a essa ação fora. E ele vai dizer que em todos os lugares e situações da nossa vida, a caridade ela será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Então, ou seja, onde houver uma criatura, o Criador ali se faz através dela, nessas ações todas, porque Deus cuida das criaturas, através das criaturas, conforme nós já sabemos. Então, ele vai dizer que o pão que é dado ao faminto, que a água que é oferecida ao sedento, o remédio ao enfermo, a luz ao ignorante, faz parte dessa colaboração que a criatura faz na edificação do reino divino. E que em qualquer setor da existência, e mesmo da fé religiosa em que ele for chamado, quando ele assim se vincula, ele é um colaborador divino. E ele vai dizer que a voz também compassiva, fraternal, que vai oferecendo recursos para que o espírito se ilumine, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Então ele começa nos dizendo, as mãos que estão agindo, oferecendo água, oferecendo pão ao faminto, oferecendo remédio. A boca que vai oferecer a instrução, que vai ajudar a clarear consciências, é a expressão da caridade. Ele vai dizer também que a voz compassiva e fraternal que vai iluminar esse espírito, ela já é irmã das mãos. Então é como se ele estivesse falando exatamente como aquilo que nós já ouvimos de Paulo, que nos falava que nós somos o corpo do Cristo. Então, quando nós pensamos que a expressão da nossa ação, que nós estamos aqui construindo a nossa caminhada, aquilo que nós fazemos vai compondo esse corpo do amor em ação. E ele vai dizer que, então, a assistência, o medicamento, o ensinamento vão constituir modalidades santas da caridade generosa e que faz parte da execução desse programa do bem. Ele vai dizer são vestiduras diferentes de uma virtude única. Então, que são vestiduras que se conjugam, que se completam num todo nobre e muito digno. E ele fala que ninguém pode assistir outrem com eficiência se ele não procurou a edificação de si mesmo. Que ninguém medicará com proveito, se não adquiriu o espírito da boa vontade para com aqueles que necessitam. Que ninguém ensinará também com segurança se ele não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternos. E que, em razão disso, as menores manifestações de caridade
nascidas dessa sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas indiscutivelmente. Então, até aqui no capítulo, ele vai nos dizer que todas essas ações que se dão portas afora, que fazem parte da nossa atuação nesse palco da vida, nesse palco, nessa expressão do tempo que o Espírito utiliza para desenvolver-se, tudo isso são disposições sinceras daquele que quer servir com Jesus. E que em todos os lugares são sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando, como ele coloca aqui, expressões genuínas do bem, como a alegria, a esperança, a gratidão, o conforto. E é exatamente o que nós vimos ao longo do capítulo, tanto da equipe de benfeitores, que está no plano espiritual, quanto daqueles como Cândido, como Natércio, que estão vinculados na tarefa, não diretamente ligados à problemática em si, mas como instrumentos. Doutor Armando Passos. Então, nós vemos que aqui todos estão configurados, justamente vinculados por essas sublimes expressões da fraternidade. E eles foram disseminando ali, né? Quanta esperança, quanto consolo, quanta gratidão, quanto conforto essas intercessões benditas trouxeram para essa família. Mas o benfeitor Emmanuel aqui diz: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Ou seja, do que trata essa caridade essencial que ele nos coloca aqui? Essa caridade trata de nós pensarmos, de nós falarmos, de nós agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, com aquilo que ele nos traz no Evangelho. Então ele coloca que é a caridade de nós vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Então essa caridade que ele nos coloca, essa caridade essencial, é o que nós vimos ao longo desses capítulos e nesse especificamente. Veja que o senhor Rafael, quando está lá integrado naquela colônia, que ele cria, que ele gera aquele grupo, nós vemos que ali o benfeitor nos fala que ele tinha uma afinidade, ele se dedicava àqueles que eram mais renitentes, que eram mais rebeldes, porque de fato ali ele tinha uma identificação como um espírito também rebelde, como um espírito renitente. Então o que nós vemos aqui, quando esse espírito passa a construir essa caridade essencial, que foi esse processo de depuração que se dá através dessa assistência toda dos benfeitores, ele passa numa atitude daquilo que foi feito em outro momento, uma intervenção indébita nas leis divinas, ele passa agora a reconfigurar a sua ação e se integra como alguém que está construindo luzes, porta dentro do coração. Então, diz o benfeitor aqui, ao terminar esse capítulo sobre a caridade essencial, ele fala: sem essa modalidade de caridade, nós poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas que dentro de nós mesmos, nos instantes supremos do testemunho, na fé, nós estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, o que nós vemos nesse capítulo é que o benfeitor Manuel Filomeno, quando ele vai descrever esse momento em que, vejamos, Lisândria lá sendo atendida, passando também pelo seu processo depurador, Dona Artemis, Ermelinda, vinculadas nessa atividade, nesse labor, executando, colocando a vestimenta da caridade, assim, assistindo aqueles espíritos, aqueles irmãos que lá procuravam o consolo, o atendimento, que vão nesse processo de despedida do pai, oferecendo lá também, instalando essa célula dos primeiros movimentos que produziriam essa célula de conhecimento do Consolador. Todos esses são movimentos que vieram da caridade essencial,
Porque houve um momento em que é como se houvesse um ponto de inflexão na caminhada do espírito. Quando ele renitente, quando ele desvinculado do propósito de caminhar na direção das leis divinas, ele passa a fazer esse processo de voltar a si mesmo, de se reordenar, de refazer esses elos que foram desfeitos ao longo da sua trajetória até então. Mas que esse resgate todo que nós estamos vendo, esse processo, ele vai se espalhar agora e seguir dentro dessa proposta que nós vemos que o benfeitor traz aqui, como essa expansão do ser. Então, os potenciais do espírito que outrora foram utilizados de forma equivocada, agora passam a ser desenvolvidos no movimento da caridade genuína. Então, o que nós vemos fora da caridade não há salvação. E esses espíritos todos, dentro, cada um da sua individualidade, mas vinculados, nós vemos aqui o papel de Dona Artemis, de Ermelinda, numa outra condição, mas oferecendo o seu testemunho. Nós vemos o Senhor Rafael, nós vemos também o irmão, o filho do Senhor Rafael, todos eles integrados num mesmo propósito. Então, nós gostaríamos de trazer essa reflexão sobre a caridade essencial, porque ela nos tocou quando nós olhamos esse capítulo e ela parece que, de alguma maneira, coroa aquilo que está acontecendo, como se esses espíritos já estivessem conseguindo fazer o processo da inflexão, do retorno a si mesmo, do retorno a si mesmos, de se reconectarem com a essência divina que todos nós carregamos. Então fica esse convite, é o que nós gostaríamos de trazer nesse momento sobre esse capítulo. Voltamos a palavra a você, Gi. Gratidão, Ângela. Muito obrigada pelas suas contribuições, as suas reflexões, nos trazendo o nosso querido benfeitor também, né? Trazendo o Emmanuel hoje sendo evidenciado, tanto pela Tânia quanto por você. Realmente é uma obra que merece ser lida, relida e estudada, né? E você falando, quando você nos trazia, né, tão bem a respeito da caridade, do amor, de quando a gente gravita longe de Deus, não pude deixar de me lembrar de uma passagem que vi, na verdade, ao longo de todo o livro, a respeito de Francisco de Assis, do Inácio Larrañaga. Ele vai falando, né, vai trazendo que Francisco de Assis propunha aos seus irmãos, a todos aqueles que desejavam seguir naquele ministério, que tratassem a todos aqueles que chegavam com violência, com agressividade, de alguma forma, com carinho. Porque, na verdade, todos, no fundo, somos carentes, precisamos de amor, de atenção, de carinho. Então, essas eram as reflexões dele. Se todos fôssemos carinhosos, caridosos, amorosos, o mundo seria menos violento, né? E também me lembrei da nossa querida Sueli, quando uma vez ela nos disse assim, que amor é um verbo e amar é um verbo em ação, como você muito bem nos apresentou, Ângela. Então, mais uma vez, Tânia, muito obrigada, Ângela também, aos irmãos queridos que nos acompanham nos estudos, com seus comentários carinhosos no nosso chat. Desejamos a todos muita paz e que possamos nos reencontrar daqui uma semana no estudo que vem. Um grande abraço e até lá!